Fala galera, professor José Vitor na área. Estarei aí ministrando a disciplina de Proteção e Defesa Civil para você que vai prestar o concurso aí do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu sou aqui da Casa do Distrito Federal, né, sou bombeiro também, e é um prazer gigantesco poder contribuir na construção do conhecimento que vai levar você aí que estuda no Missão 193 a tão sonhada aprovação, beleza? Tranquilo, tranquilo? Trata-se de uma disciplina nova nesses certames aí relacionados a bombeiro. Então a gente vai ali destrinchar o documento principal que está ali constando no seu edital, para você chegar lá sabendo tudo, acertando todos os itens e esperando para fazer ali seu TAF, seu psicotécnico, as demais etapas, beleza? Essa etapa aqui, com fé em Deus, será fichinha. Vamos gabaritar, vamos gabaritar. Pois bem, vamos ali para a tela. Olha só, Proteção e Defesa Civil. Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha. Aqui minha caneta vermelha. Aqui, olha só, nós temos o chamado Caderno Técnico de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, que é basicamente aquele que está constando no seu edital. Então, olha só, vem cá para mim. Vamos pegar alguns trechos, na verdade quase todos os slides aqui são trechos que foram retirados do nosso livro, onde a gente vai trazer pontos importantes que são suscetíveis de serem cobrados na sua prova, tá bom? Então perceba, peguei trechos aí desse livro, que é o livro que vai estar lá sendo abordado nas questões, beleza? Então vamos lá, volta aqui para a tela, volta para a tela. Aqui é o nosso símbolo, ó, de Defesa Civil do Brasil. Muito bem, muito bem. Próximo slide. Ó, esse caderno técnico que tem esse nome aqui, ó, Gerenciamento de Riscos e Desastres, é uma gestão integrada de riscos e desastres, né? Esse aqui é o termo, né, que a gente utiliza aqui em relação ao GIRD, Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Foi elaborado de modo a contribuir para a formação e a capacitação de gestores públicos. Porque vem cá, volta aqui para mim. Quando acontece qualquer tipo de desastre, as primeiras pessoas que são procuradas para tratar de forma direta em relação a essa questão são os gestores públicos. Então, aconteceu determinada situação ali de um deslizamento de terra, o prefeito ele é acionado. Aconteceu uma enchente, vamos procurar aqui o prefeito, o governador, para a gente poder gerenciar. E esse livro, essa gestão integrada de riscos e desastres, vem nessa perspectiva, tá bom? Da gente poder ali ter a função do governo, do poder público sendo ali executada de uma forma direta e de uma forma ali, de fato, presente, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos para a tela. Aqui ele cita, ó, gestores públicos, ó, cita os prefeitos também, cita aqui, ó, representantes de secretarias municipais, os chamados aqui agentes de proteção e defesa civil, os professores, os educadores sociais, as lideranças comunitárias, os estudantes, pesquisadores, profissionais e todas as pessoas interessadas em apoiar para a construção de comunidades e cidades resilientes. Perceba, candidato? Então, olha só, ele integrou, ele trouxe ali a responsabilidade, claro, do poder público. Por quê? Porque se porventura aquela determinada, aquele deslizamento, aquela enchente da qual eu citei anteriormente, vier a acontecer, os nossos olhos serão voltados para o poder público. Contudo, entretanto, todavia, a junção de todos esses elementos aqui citados, os professores, as lideranças comunitárias, os estudantes, os pesquisadores, eles fazem parte ali dessa construção, desse documento, para que a gente possa somar forças e ali ter uma perspectiva de prevenção, tá? Que a gente vai ver que a prevenção, ela é a melhor forma de se evitar determinados acidentes. Beleza, beleza, beleza? Então vamos ali para a nossa tela, tá? Então a gente viu aí a respeito da gestão integrada de riscos e desastres. Integrada porque existem vários agentes aí que estarão à frente, tá, desse caderno técnico. Pois bem, pode-se definir gestão de riscos e desastres o que, professor? Anota aí no caderno, ó, como um processo social permanente e contínuo. Galera, ó, vem cá, quando a gente fala aí dessa questão de ser um processo social permanente e contínuo, nós devemos levar em consideração que há atualizações que são feitas durante toda essa perspectiva de humanidade. Como assim, professor? Não entendi o que você falou, pareceu complexo. Não, não é complexo, olha só. É de se levar em consideração que, por exemplo, na década de 70, nós tínhamos ali determinada situação de relevo, tá? Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai construindo, conforme a gente vai desmatando, existe diversas outras possibilidades de vir a acontecer determinados acidentes.
Concorda? Determinadas erosões. Então, esse caderno, ele deve ser sim atualizado conforme o período histórico da qual nós estaremos ali vivendo, beleza? Então, a gente tem sempre ali que mantê-lo atualizado. Então, tá bom. Vamos lá. Processo social permanente e contínuo nesse sentido de se manter atualizado, apoiado por estruturas institucionais e comunitárias. Tá? Então, as instituições, as comunidades fazem presente ali dentro da gestão de riscos e desastres, com o objetivo de enfrentar o quê? Vulnerabilidades e ameaças presentes no território. Então, o objetivo principal é justamente nós atrelarmos aqui as responsabilidades e as ameaças e o quê? Combatê-las. Tá, mas como é que eu vou combater? No caso, a gente tem as possibilidades ali da gente entender o que se passa naquela região e a gente começar um processo de prevenção. Esse processo de prevenção, a gente vai ver mais à frente, é feito também pelos professores na escola, é feito ali um trabalho da comunidade em relação a estar ali se atualizando de onde você está morando. Por exemplo, aquelas pessoas que moram ali próximo das ribanceiras, elas ali têm que ter ciência que de repente pode ser que aquela casinha delas ali possa vir a desabar. Então você tendo essa prevenção, aquele morador com aquela informação vai ter conhecimento, vai ter ali um olhar mais cuidadoso ao modo com o qual ele está vivendo. Né? Por isso que é importante esse repasse de informação. Por isso que ali é para a gente combater as vulnerabilidades e ameaças por meio do conhecimento. Beleza, beleza, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Pois bem, aqui a gente tem alguns eixos estruturantes e estratégicos. Lembrando que essa parte aqui, ela se encontra também no livro, tá? Eu peguei tudinho lá do livro. Então a gente tem que ter o quê? Para a gente conseguir estruturar e colocar algumas estratégias que serão pautadas para a gente combater, né? Ali a possibilidade de algum risco acontecer. Devemos ter o quê? O conhecimento dos riscos. Então aqui a gente vai se apoiar em características científicas, né? Científicas, que vai nos trazer alguns estudos ali, onde a gente vai poder conhecer melhor como se dá aquele risco da qual aquela comunidade está vivendo, como está sendo trabalhada ali. A prevenção e a redução dos riscos também a gente tem ali como eixo estruturante. Por quê? Porque quando a gente trabalha com prevenção, automaticamente a gente começa o quê? A reduzir. Tá? Então a gente começa a reduzir aqueles riscos. Por quê? A gente aprendeu ao longo dos anos o seguinte, o nosso país, historicamente falando, ele é aquele ele é aquele que tende a agir quando a bagaceira já está feita. Percebe? Né? Então, no momento em que a gente tem esse olhar de prevenir antes da bagaceira acontecer, a gente começa ali realmente a mudar essa visão e a ter ali um critério de redução, um critério de prevenção em relação aos fatores de risco, beleza? Beleza, beleza? Por isso que o nosso autor aqui coloca prevenção e redução de riscos. Beleza, professor? Vamos continuar. Manejo dos desastres e emergências. Tá? Quando ele coloca isso aí, o manejo dos desastres, é quando já acontece ali determinado desastre, e aí a gente já tem que ter estratégias bem definidas. Então isso aqui é pensado com antecedência também, né? Manejo dos desastres são pensados com antecedência. Antecedência. Excelente, professor, estou entendendo o conteúdo, olha só, conteúdo importante para você que vai ser bombeiro militar, perceba, é a atuação nossa. Nós que somos da segurança pública, precisamos estar sempre atentos para uma possibilidade de desastre. E se porventura esse desastre vir a acontecer, nós temos ferramentas, nós temos instruções que são feitas ali durante a nossa formação para que a gente possa contribuir e ajudar aquelas pessoas que vão precisar. Contudo, perceba, é muito melhor a gente prevenir do que agir quando a bagaceira já está feita. É ou não é? Então tá, vamos continuar. Eixos estruturantes estratégicos a gente já conheceu, são 3. Anota no seu caderno, que pode ser que seja cobrado aí na sua prova. Tá bom? Pois bem, aqui a gente tem aqui a chamada definição de risco. O que é o risco, professor? O risco nada mais é do que a multiplicação aí, ó, tá vendo o vezezinho aqui, ó, da ameaça pela vulnerabilidade. Mas professor, o que significa vulnerabilidade? O que significa ameaça? Vamos ver aqui? Olha só, a vulnerabilidade
é uma falha explorada por um agente adverso. Pois bem, aqui quando a gente fala de agente adverso, ele fica ali caracterizado como sendo uma possibilidade ali de ser colocado, por exemplo, vamos supor, em uma comunidade ali que está sujeita a uma erosão, né? Então ali ele está vulnerável. Ali pode ser que venha a acontecer determinada situação relacionada ao meio ambiente que vai dar aquela característica de vulnerabilidade. Lembrando que a vulnerabilidade ela pode ser ali relacionada ao meio ambiente da qual ele vive, pode ser uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade também. Claro, quando a gente fala social, por vezes a gente começa também a atrelar as questões educacionais, né? Porque entende-se por meio dos estudos que aquelas comunidades que elas têm uma capacidade que estudou mais, né, que esteve ali melhor instruída, ela vai ter condições de combater melhor aquelas comunidades mais simples, tá? As comunidades mais simples. Por exemplo, aquele terremoto do Haiti que teve, foi uma catástrofe. E perceba, ela é uma comunidade muito pobre. Se eu não me engano, é um dos países ali sul-americanos, não, desculpa, da região da América como um todo, da qual é menos desenvolvido. Né? Então ali, essa situação, ela foi péssima, tá bom? Então vamos lá, a gente viu aí a característica relacionada aí à vulnerabilidade, e agora a gente vai ver aí a característica relacionada à ameaça. A ameaça é o quê, professor? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar outra caneta, a caneta roxa aqui. A ameaça é o quê? É uma vulnerabilidade é uma vulnerabilidade explorada por um agente adverso de forma acidental ou proposital. Letra feia, né? Eita, que eu usei tanto caderno de caligrafia nessa vida e nunca tive condições de melhorar essa letra, né? Então aqui a gente tem um conceito que é colocado pelo livro, né, que a gente está estudando, a respeito aí da ameaça, que no caso vem a ser aí essa vulnerabilidade da qual ela é explorada por um determinado agente adverso, situações climáticas, por exemplo, de forma acidental ou proposital. Proposital no sentido de nós como pessoas, nós como seres humanos, né, seres ditos humanos, por vezes realizamos determinadas condutas que nos colocam em uma situação de ameaça. Percebe? Então, olha só, quando eu coloco fogo numa área verde, e aí aquele fogo se espalha muito rapidamente, aquilo ali torna-se uma ameaça de propagação para uma casa, né? Então, é uma vulnerabilidade que é explorada por um agente adverso, no caso podendo ser nós, inclusive, de uma forma acidental ou proposital. Proposital da forma com a qual eu acabei de explicar para vocês. Beleza, beleza, beleza? Então vamos lá. Muito bem, vimos aqui a definição de risco. Que risco aí é uma somatória de ameaça e vulnerabilidade. Pois bem. Vamos conhecer aí a chamada progressão da vulnerabilidade, beleza? Isso aí consta naquele documento normativo que a gente está estudando, que é da Gestão Integrada de Riscos e Desastres, tá bom? Consta lá esse slide aqui que eu trouxe. Então vamos lá, o que o slide quer falar para você? Olha só, as causas da vulnerabilidade, a progressão da vulnerabilidade, ela está atrelada ao quê? Às chamadas causas profundas de ideologia. Como assim, professor? Deixa eu pegar outra caneta vermelha. Tá? Como assim de ideologia? O crescimento econômico com exclusão social, então aqui ele está falando da exclusão, no caso aquelas comunidades que são, que existem muitas pessoas ricas e muitas pessoas pobres coexistindo, então quando tem ali esse processo de exclusão social, é uma causa profunda dessa dimensão da vulnerabilidade, tá bom? A desigualdade de classe, ó,
que complementa aqui essa questão da exclusão social, gênero e raça, das desigualdades aí que são colocadas cotidianamente pra gente. Isso aí é uma causa profunda de vulnerabilidade, tá bom? Os valores culturais, personalismo, fatalismo e o racismo, né? No caso, são aqueles valores que são colocados pra gente, que por vezes, percebe-se que, por exemplo, aqui a gente vive em um país ali que ele tem aquela vertente mais atrelada à Igreja Católica, à Igreja Evangélica. Aquelas pessoas das quais cultuam outras religiões, né, elas estão ali propensas a estarem num grau de vulnerabilidade, por essa questão aí dos valores culturais, né? Isso aí é uma situação muito infeliz, muito infeliz. E aí a gente vai combatendo essas questões de vulnerabilidade por hora citadas aí em relação aos valores culturais. Beleza, beleza? Vamos lá. A gente tem que ter respeito a toda e qualquer religião, levando em consideração que é importante demais para a vida daquela pessoa. Logo, a gente tem que respeitar. É ou não é? Com certeza. Todo bombeiro militar respeita as religiões dos seus colegas de trabalho. É fato. Beleza? Pressões dinâmicas. É o segundo tópico que é colocado dentro da progressão da vulnerabilidade lá no nosso livrinho. E aí, o que é que vem a ser essas pressões dinâmicas? Ele colocou aqui, ó, falta de política de aumento real do salário mínimo, que nos colocam aí numa situação de exclusão social, de diferença social, investimentos em pesquisa e ensino, que de fato, para quem é da rede pública aí entende muito bem que existe aí uma falta de investimento relacionada à pesquisa, né? A gente é muito defasado em relação a isso. É uma falta de quê, professor, também? É uma falta de participação social. É importante que a sociedade esteja ali sempre se atualizando para poder participar de forma ativa desse combate em relação à vulnerabilidade, tá bom? Macroforças. Como assim macroforças? Macroforças relacionadas à urbanização periférica, à ocupação irregular, ao déficit habitacional, ao crescimento populacional, à degradação ambiental e à própria corrupção aqui que a gente vive no nosso país, né, que infelizmente é uma realidade. Então, olha só, quando a gente fala de macroforças, são aquelas forças das quais vão contribuir em relação à vulnerabilidade. E aí ele colocou muito bem aqui questões relacionadas ao meio ambiente, onde ele vai citar o déficit habitacional. Vamos voltar aqui, ó, pra gente ver, ó. Déficit habitacional, ocupação irregular, ocupação nas periferias, né, que no caso são lugares que não, por vezes não são apropriados para a gente urbanizar. O crescimento populacional desordenado, né, desordenado pode ocasionar aí algumas pressões dinâmicas, degradação ambiental, que é o descuidado em relação ao meio ambiente, e a corrupção que a gente já falou aí, que é uma realidade vivenciada no nosso país, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto que é colocado como progressão da vulnerabilidade, vamos continuar. Condições inseguras. É um outro tópico. E ele vai falar o que vem a ser essas condições inseguras. É um ambiente físico frágil, no caso, habitações precárias, tá bom? Das quais as pessoas se colocam ali, né? Por hora, por exemplo, quando determinadas pessoas elas não conseguem estar, vamos supor, alugando uma casa, comprando uma casa em uma região na qual ele gostaria muito de estar, ele começa a se afastar ali daquela comunidade, procurando condições das quais ele consiga arcar, né? Ele consiga arcar. E isso vai fazendo com que ele venha a se afastar e chega numa situação precária de habitação, em relação a viver mais na periferia, e morar perto ali mais de uma ribanceira, tá? Então ele se coloca em perigo. Essas condições inseguras aí, elas infelizmente é uma realidade do nosso país, tá bom? Alta densidade populacional. Muita gente, né? Muito menino por aí, número elevado de moradores. Tudo isso está dentro aí desse ambiente físico frágil, ó. Tá bom? Aí, frágil economia local, que no caso vem a ser o desemprego, o subemprego e a informalidade. Isso aqui está atrelado também às condições de insegurança, tá? Uma economia frágil, ela realmente impacta de forma direta em relação às questões de vulnerabilidade. Todos nós dependemos de uma economia forte. Baixa renda também que está atrelado a essas condições de insegurança, né? Ações públicas, vamos lá, vamos continuar. Ações públicas relacionadas à falta de saneamento básico, isso aí nos coloca em uma questão de vulnerabilidade também. Política habitacional insuficiente, devemos sim construir mais casas, devemos sim dar uma condição digna a todas as pessoas. Política assistencial insuficiente, precisamos também fortalecer as políticas ali para a gente poder contemplar aquelas pessoas que por hora estão afastadas de condições de segurança financeira, tá bom? E inexistência de defesa civil municipal. Isso aqui, ó,
Isso aqui é complicadíssimo. A defesa civil ela é importante porque é ela que vai estar ali se preocupando de forma direta em relação a possíveis desastres. E, de fato, existem alguns municípios que não estão muito... Não é que eles não estão preocupados, mas que não olham de forma atenta a essa questão de ter uma defesa civil de fato eficiente. Tá bom? Infelizmente é a nossa realidade. Então tá bom. Falta de plano de contingência também. Tá atrelado aí a essas condições de insegurança. Beleza. Continuando aqui os nossos slides. Olha só. Ao longo dos séculos 20 e 21, diferentes correntes do pensamento científico mostraram distintas formas de entendimento, análise e ação em relação aos desastres. Beleza. Como o meio científico é o seguinte, ó, são várias pessoas que pensam a respeito de algo, né? Então trata-se como ciência aqueles estudiosos que vão ali, que vão verificar a situação do solo, que vão verificar as condições de vulnerabilidade ali presentes, vão ali estar colocando ideias que realmente possam ali contribuir. Perceba, a ciência vem nessa necessidade de contribuir. E aí, por existirem diversos tipos de pensamento, existe ali alguns embates. Tá? E aí a gente vai continuar aqui, olha só, em relação aos desastres. Podemos chamá-los 4 paradigmas dos desastres, ó. O livro ele não coloca aí quatro paradigmas de desastres. O primeiro vai falar o seguinte, ó, o tecnocêntrico ou da engenharia, o comportamental, o da vulnerabilidade ou estrutural, ou ainda do desenvolvimento, e o paradigma da complexidade. Galera, o que eu recomendo para vocês? Peguem aí o seu caderninho e anota esses 4, porque a gente viu uma tendência de possibilidade da banca vir a cobrar algum desses 4 aí, perguntando para você o seguinte, se é verdade que se trata aí dos paradigmas dos desastres, tá? Então esses itens aí que eles começam a enumerar, é importante que você os decore, que você os aprenda, para não errar na hora da sua prova. Beleza, beleza? Então vamos lá, temos aí esses 4 e a gente vai ver um pouquinho a respeito de cada um deles. Quando a gente fala aí, ó, paradigma tecnocêntrico ou da engenharia. O que significa isso? De acordo com este paradigma, os desastres, eles são o quê? Resultados da ação da natureza. Tá, beleza. Isso aqui é o que o paradigma tecnocêntrico pensa. É uma ação da natureza, independentes da ação humana. Bem completinho, né? Mas enfim, é o que eles pensam. Cabendo ao homem tentar explicar. Então o homem ele tem que vir aí explicar, ele tem que prever, ele tem que controlar esses processos geomorfológicos, como deslizamentos, climatológicos, como furacões, e ou hidrológicos, como as inundações. Colocou aí os 3 exemplos, né? Beleza. Ele enfatiza os processos de monitoramento do campo, e explicação científica dos processos físicos. A natureza pode ser monitorada e controlada por obras de engenharia. Então ele coloca aí essa função como sendo responsabilidade daquelas pessoas que têm estudo suficiente para se antecipar em relação aos efeitos naturais, as erosões, as inundações, tá? Então esse paradigma tecnocêntrico vem nesse intuito de previsão de um possível desastre. Beleza, beleza, beleza? Tá bom. Então vamos lá, a gente já viu que vem a ser aí esse paradigma tecnocêntrico, ou então da engenharia, como o autor trouxe aqui. Essas 2 opções de nomenclatura, tá bom? O paradigma comportamental, ele é um outro paradigma, né, que vem aí numa perspectiva de uma outra ótica, né? O geógrafo americano Gilbert White, 1945, ele introduz a problemática do processo de ocupação humana de um território e a relevância da adaptação humana ao ambiente no entendimento dos desastres. Tá? Então aqui ele já trouxe, ó, a questão da ocupação humana, daquelas áreas que são invadidas, em relação aí à questão do território e a relevância da adaptação ali do ser humano também ao meio ambiente. Beleza. O autor afirma que, por definição, não existe ameaça natural, isolada, do ajuste do homem a ela. Ela sempre envolve a iniciativa e a escolha humana. Aqui é um pensamento dele, viu, galera? Tá? Integrando assim a geografia e sociologia. Constitui-se assim o paradigma comportamental. Ou seja, é aquela típica pessoa que eu já citei anteriormente, que, por exemplo, ela gostaria de morar no centro de uma cidade, mas as condições não lhe são apropriadas, e ela começa a ir se afastando ali do centro, até chegar numa zona periférica de possível risco, por exemplo, próximo a uma ribanceira. Isso aí seria o paradigma comportamental. É o meio ambiente ali que está sujeito a uma catástrofe, unindo-se a uma questão humana dela estar ali querendo não, né? Ela
ter que estar ali naquele ambiente para sobreviver. Perceba, é uma junção dos dois, do ser humano e do meio ambiente. Beleza, beleza, beleza? Vamos lá para a tela, vamos para a tela. Desculpa aqui a tosse. Paradigma da vulnerabilidade. É um outro paradigma que a gente tem que saber. Ampliando o entendimento das causas dos desastres, a partir da década de 1990, cientistas sociais estudaram o que? As características locais que tornavam as populações vulneráveis. Então aqui ele está levando em consideração aí as características locais e como os impactos e a recuperação eram diferentes dependendo das características da sociedade atingida. Isso aqui a gente já até comentou, né? Formulando o que se chamou de paradigma da vulnerabilidade, também chamado de estrutural ou do desenvolvimento. Sério que a gente já comentou isso aqui? Sério! Você lembra de quando eu falei a respeito do Haiti, que é um país pobre, um país ali de pessoas que de repente poucas tiveram acesso à educação? Percebam, a catástrofe naquele país, ele leva grandes proporções do que uma catástrofe em países de grande desenvolvimento. As dimensões, elas são diferentes, tá bom? Pela falta de conhecimento, pela falta de um olhar clínico para um possível desastre. Então, esse paradigma da vulnerabilidade está nesse sentido. Países um pouco mais desenvolvidos sofrerão menos do que aqueles que, infelizmente, são pouco desenvolvidos. Beleza, beleza? Matamos aí mais uma guerra. Agora vamos aí para o paradigma da complexidade. Ampliando essa compreensão, as teorias sistêmicas integradoras ou holísticas contribuíram no que se pode chamar de paradigma da complexidade, beleza? Para conceber e explicar os desastres a partir da sinergia entre as dimensões físicas, biológicas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais, políticas, históricas e também as institucionais. Olha só o tanto de coisa que foi englobado em uma situação de sinergia. É como se tudo isso contribuísse. Essa perspectiva sistêmica envolve, aí colocou aqui, ó, a responsabilidade humana, com certeza, no desenvolvimento de um mundo insustentável e, portanto, vulnerável, com certeza, a limitação da tecnologia para a construção de um mundo seguro, de fato. Ainda a gente está caminhando a passos largos também, mas ainda existe essa limitação de construção de um mundo seguro por meio da tecnologia e a relevância de se reconhecer as forças sociais desse processo. Perceba, candidato, olha só, aqui nessa perspectiva de complexidade, nesse paradigma de complexidade, o autor nos traz a importância de estarmos todos ali unindo forças. E aí ele vai trazer aí, como ele falou, as dimensões físicas, biológicas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais, políticas, históricas, né? Então, são vários agentes ali participando de uma forma a prevenir, de uma forma ali também a estar ali contribuindo para uma melhor situação de complexidade em relação a um possível desastre, tá bom? Respira, tá tranquilo, tá favorável. Então vimos aí que nós temos 4 paradigmas. Os 4 podem ser cobrados em prova? Podem ser cobrados em prova, tá? Então é bom que a gente tenha aí a ciência das diferenças entre cada um deles. Pois bem, voltamos aqui ao nosso slide. Beleza, aí agora a gente vai ter aqui, olha só, as políticas frente aos desastres. Vamos conhecer cada uma delas. Lembrando que esse texto aí também consta lá no nosso manual, beleza? Então é importante que a gente tenha entendimento a respeito aí dessa política, caso venha a acontecer alguma situação de desastre. Aqui a gente vai ter a primeira, ó, que são as medidas curativas pós-desastres, que aqui são as atitudes sociais frente ao risco com foco no ambiente. Ambiente vem a ser o quê? Meio físico e sua dinâmica e na adaptação do ser humano e de suas atividades às condições da natureza. Então aqui, quando a gente fala do pós-desastre, ali é um meio com a qual a sociedade vai reagir frente a uma possibilidade de risco no ambiente, né? E a dinâmica ali para a gente recuperar aquele ambiente. Percebe? É pós-desastre, ó. Quando a gente vai falar de medidas curativas pré-desastre, pré vem de antes, né? Antes.
que vem a ser o quê? Atitudes sociais frente ao risco que entendem a ruptura da dinâmica natural por parte do ser humano e a sua superioridade e controle sobre a natureza. Aqui ele coloca a responsabilidade em relação a possíveis desastres em cima aí do ser humano, porque de acordo com essa medida curativa pré-desastre aí, as atitudes sociais elas são importantes. Elas têm que ser atreladas e têm que ser levadas em consideração antes do desastre vir a acontecer. Então, estudos feitos ali anteriormente contribuem de forma significativa para a gente evitar determinados desastres, tá bom? E aqui, as medidas preventivas. As medidas preventivas são o quê, professor? São atitudes sociais frente ao risco que reconhecem a degradação ambiental. Então aqui a gente vai ter ciência a respeito da degradação ambiental causada pelo ser humano. E a partir da racionalidade científica, buscam adotar medidas de redução e dos riscos e desastres compatíveis com o ambiente. Como, por exemplo, medidas de ordenamento, de uso de ocupação do solo, sistemas de alerta antecipado, né? Ali a gente vai ter pessoas já preocupadas em relação a alguma possível situação de desastre, então são emitidos sistemas de alerta, medidas de redução da vulnerabilidade social, que é o combate ali às diferenças sociais, entre outras. Essas medidas aqui são taxadas como preventivas, ou seja, antes do desastre vir a acontecer, a gente tem ali como sendo uma possibilidade da gente vir a estudar de forma prévia e a levar esse conhecimento a todas as pessoas, porque quanto mais informação, melhor. Beleza, beleza, beleza? Aqui a gente vai ter o marco de Sendai. Traz aqui para mim. Vamos dar uma pausa aqui, vou tomar uma aguinha, você também vai fazer um exercíciozinho, porque o marco de Sendai é um marco revolucionário em relação a toda a nossa política de proteção e defesa civil, tá bom? Porque a gente começou a pensar de uma forma diferente, a gente começou a pensar inclusive naquelas pessoas ali que por vezes não tinham acesso a um olhar clínico, por exemplo, as pessoas com deficiência. Poxa, como é que a gente vai trabalhar com elas no sentido do desastre? O marco de Sendai veio e trouxe essa indagação, trouxe essa preocupação. E a gente vai ver aí na próxima aula a respeito do marco de Sendai. Bora, bora, galera, a aprovação é certa!